Eu sei que você já viu algum Fuscão por aí com motor AP, porém todos nós sabemos que isso é uma adaptação, geralmente feita usando uma flange apropriada para acoplar o motor AP ao câmbio original do Fusca. O sistema de refrigeração sempre acaba sendo um dos maiores desafios. Alguns colocam o radiador lá na frente, outros colocam ali apertadinho mesmo no cofre, mas enfim, o Volkswagen Fusca com a mecânica refrigerada a água foi sim uma realidade, pelo menos do que nós podemos considerar um protótipo. Eu vou contar para você essa história. Olá amigos do canal PL, bem-vindos. Esse canal traz literatura automotiva, nostalgia, curiosidades e muita informação. Portanto, se você não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever e vai sempre estar recebendo esses vídeos que nós produzimos quase que diariamente. Desde os anos 60, a Volkswagen não do Brasil, mas a nível global, já vinha sentindo que o Fusca precisaria de um substituto e para isso vinha buscando alternativas, né? Com a chegada de novos modelos da concorrência, com conceitos mais modernos, por exemplo, tração dianteira, mecânica a água, né? E além dos novos designs, o peso da idade do Volkswagen, que remete lá aos anos 30, ia ficando cada vez mais evidente. E mais uma vez, eu me refiro a nível mundial, né? Porque aqui no Brasil o Fusca ainda foi muito mais além, mas a nível em países mais desenvolvidos como Europa e até Estados Unidos, realmente a concorrência era muito mais implacável. O modelo Volkswagen K70 foi o carro que marcou a chegada da tração dianteira e mecânica a água na marca, né? Esse carro tem origem depois que a Volkswagen comprou a Auto Union, né? E inclusive veio a DKV junto. E aí que eles acabaram herdando com essa compra o projeto desses motores refrigerados a água que foram usados por décadas pela marca alemã. E o K70 foi o primeiro carro da Volkswagen a ter isso. Aqui no Brasil, o carro que estreou esse novo conceito de carro foi o Passat, que foi lançado na Europa em 73 e chegou aqui um ano depois, em 74. A Volkswagen, até a década de 60, se vangloriava, inclusive em peças publicitárias, em comerciais, das características do Fusca. Por exemplo, não ter radiador, refrigeração a ar, tração traseira, motor traseiro, tudo isso era explorado em peças publicitárias que do dia para a noite deixaram de fazer sentido, porque agora eles também tinham carros nesses conceitos que eles criticavam, entre aspas, porque era um carro motor na frente, tração dianteira, como a maioria dos outros. Então todas essas características do Fusca, né, que eu acabei de citar, motor atrás, tração traseira, refrigeração a ar, deixaram de ser citadas em publicidades e tudo mais, e realmente eles ficaram só enfatizando o que era verdade, a robustez e confiabilidade do Fusca, que eram inegáveis. Lá na Alemanha, né, o seu país de origem, o Fusca, né, o Fusca é o nome que nós conhecemos aqui, mas eu vou falar Fusca para facilitar. O Fusca foi produzido até 1978 só, né? Foi bem menos do que aqui. O Golf e Polo eram vistos como os seus substitutos naturais para o mercado europeu e mercado americano. Porém, em mercados emergentes, como é o caso de México e Brasil, o Fusca foi muito mais além, inclusive sendo o mais vendido por anos a fio. Nessa época, final da década de 70, a preocupação com poluição, emissões começaram a entrar em pauta. Situações que devagarzinho, isso ainda não era nem pensado até pouco tempo naquela época, e aí começou-se a ver com mais atenção esses pontos. E o Fusca começava a ter importância essas situações, essas preocupações com emissões. E o Fusca, com seu motor antigo, barulhento e refrigerado a ar, poderiam ser prejudicados. Lá na Europa, o Fusca já era coisa do passado, mas essa daqui, ó, essa aqui vendia muito. É a Kombi T3, né? Que substituiu a antiga T2, que também nós não tivemos diretamente, que nós tivemos aqui, foi uma T1,5, não é exatamente esse modelo, né? E aqui nós nunca tivemos esse modelo quadrado. Ele foi lançado por lá
no mesmo ano em que o Fusca saiu de linha, né? 78, chegou esse modelinho por lá. No primeiro momento, ainda refrigerado a ar, né? Motor refrigerado a ar, mas esta T3 também foi equipada com um até desconhecido por nós, o motor Boxer refrigerado a água. Essa mecânica era chamada de WBX ou Wasser Boxer. O que significa aí água nesse tipo de motor, né? Foi produzido de 82 a 92 somente na T3, e ao contrário da liga de magnésio dos blocos do Fusca tradicional, esse motor tinha bloco fundido em liga de alumínio, assim como os cabeçotes também. Haviam opções de 1900 e 2100 cilindradas. Apesar de não ter existido oficialmente, a Ocrasa do Gerhard Oettinger chegou a adaptar esse motor em algumas unidades de Fuscas usados. A Ocrasa era uma espécie de Dacon lá na Alemanha, mas é mais focada em peças de performance, peças mecânicas voltadas para modelos Volkswagen. Foram eles, inclusive, que desenvolveram esse motorzinho 4 cilindros Boxer a água. Eles desenvolveram uns 6 cilindros desse motor, né? Para a Volkswagen não fazia muito sentido desenvolver um motor 6 cilindros para essa Kombi, né? Porque do ponto de vista de uma grande empresa, comercialmente, o desenvolvimento desse motor era inviável diante das poucas vendas que eles teriam, né? Mas diante da até confiança que a Volkswagen tinha na Ocrasa, que já desenvolvia várias coisas relacionadas à Volkswagen, eles então tiveram esse aval para poder fazer esse motor, o Wasser Boxer da T3. As Kombis com essa configuração de motor eram vendidas nas próprias concessionárias Volkswagen, onde a configuração era definida com o próprio comprador. Além disso, né, havia o câmbio mecânico, mas também tinha a opção do câmbio automático, especialmente reforçado para suportar um motor de 175 cavalos e 28 kg de torque. Essa versão era capaz, inclusive, de acelerar de 0 a 100 em 11 segundos. A velocidade máxima era de 180 km por hora. Além desse top de linha e 6 cilindros, havia os 6 cilindros mais econômico, que rendia 140 cavalos. E também teve a top da top, que foi a Syncro, né, com direito à tração nas 4 rodas. Realmente algo muito diferenciado, diferente aqui do Brasil, né, onde nós tínhamos a Kombi mais voltada quase que totalmente para trabalho, de certo modo, né. No Brasil existiu a Kombi Diesel a partir de 82, mas também era um carro mais visado para trabalho. Vejam nessa imagem que está aparecendo na tela tudo que tinha que ser alterado na Kombi para a instalação do motor 6 cilindros. De fato, era um kit bem extenso com vários itens diferenciados. Esse motor, o Wasser Boxer, foi instalado em Fuscas, como eu já disse, mas Fuscas usados e que não eram oficialmente feitos pela Volkswagen. O Fusca em questão desse vídeo não é nem esse não, é um outro modelo, um protótipo muito raro e até desconhecido, que está exposto atualmente lá no Auto Museu da Volkswagen em Wolfsburg, na Alemanha. O Volt é o mexicano, né? O Volt é o nome que os mexicanos chamam o Fusca, né? Ano 84, visto de frente, parece um modelo normal. Os Fuscas mexicanos já usavam as janelas maiores que nunca existiram no Brasil, mas essa unidade em questão foi usada para fazer um protótipo do Fusca com motor 4 cilindros em linha refrigerado a água, totalmente o oposto do projeto original. O motor usado foi o de 1043 cilindradas e 45 cavalos, que equipava o Polo na época. Haviam versões mais potentes do Polo, mas o motor escolhido foi esse mais fraquinho aí. Inclusive ele é um EA111. Nós estamos acostumados com os motores EA111 nos carros mais novos, mas ele já existe desde a década de 70 em carros alemães, da Volkswagen. Só não vou dizer que esse motor é o mesmo da nossa Kombi, porque a Kombi de 2006 aqui no Brasil tinha o motor 1.4 e 80 cavalos, mas a concepção era a mesma. Inclusive, ó, uma sugestão muito bacana para quem tem Kombi Flex, uma modificação que fica muito bacana. Um telespectador do canal tem uma Kombi Flex
e fez essa modificação que fica muito bom. Você que tem uma Kombi Flex, o motor é 1.4, é a 111, mas se você quiser gastar uma grana e deixar o seu motor mais forte, você pode colocar o virabrequim, o kit todo do 1.6 do Fox, que dá certo, e você vai ter uma Kombi 1.6 Flex. Então, eu não sei nem porque a Volkswagen não fez isso, né? É que, como eu disse, como o carro era mais para trabalho, o motor 1.4 com 80 cavalinhos já atendia. Mas hoje em dia, como a proposta é um pouco diferente em algumas situações, o motor 1.6 Flex acho que ficaria bem bacana, e é uma coisa que dá para ser feita em cima do motor EA111 1.4, né? Que foi usado no Fox, não no Brasil, mas o Fox chegou a sair com esse motor 1.4 em outros países. Esse protótipo foi montado numa tentativa de padronizar o uso desse motor também na linha Fusca, para reduzir custos e também emissões. Vamos conferir as dificuldades técnicas enfrentadas aqui. Em primeiro lugar, me chama a atenção que, olhando assim com a tampa fechada, tirando as aberturas extras de ventilação, nem se imagina que tem um motor 4 em linha ali dentro, né? A luz de placa foi deslocada para cima e um ressalto quadrado foi criado para acomodar o motor, mas eu diria que ficou até discreto, né? Não dá nem para perceber, ainda mais pela cor branca, diante de tantas adaptações bizarras que eu já vi por aí. É evidente que o cofre do motor do Fusca é apertado, até para mexer às vezes numa dupla carburação original é difícil. Você imagina aí, nesse caso, o radiador acabou ficando sem espaço e ficou de fora, ele foi parar embaixo do carro, como nós podemos ver nessa ilustração. O radiador está destacado em laranja. Um problema aí é que ele acabou ficando meio baixo perto do chão. A solução encontrada foi uma proteção de chapa para protegê-lo de pancadas. Também havia um ventilador elétrico para puxar o ar, convencer, né, o ar a passar por dentro do radiador. É curioso, né, a gente observar as adaptações técnicas, as soluções encontradas para fazer essa adaptação. O protótipo acabou não passando disso mesmo, né, foi apenas um protótipo, mas foi feito pela própria Volkswagen e por essa razão foi guardado. Até estranho ele ter sido guardado, porque muitos protótipos eram escrapeados, né? O escrapeado é a palavra usada para ele foi destruído. Então, vamos supor que a Volkswagen fez um protótipo dessa T3 aqui. Aí o protótipo não foi adiante, foi descartada a ideia, o carro é simplesmente desmontado, assim como foi feito com conceitos famosos como o Santana Tecno 2, Voyage Tecno de 83, carros que sumiram do mapa. Apesar da preocupação em ter um novo motor no Fusca, ele seguiu em produção com o bom e velho motor boxer refrigerado a ar. No México, ele foi produzido até 2003. A única alteração mais significativa foi a adoção de catalisador e injeção eletrônica de combustível no começo dos anos 90. Aqui no Brasil, o bom e velho Fusca durou até 86 e voltou a ser produzido de 93 a 96, só que o Volkswagen brasileiro tinha ainda a dupla carburação antiga. A única atualização foi o catalisador, que, diga-se de passagem, era diferente do mexicano. O Brasil foi o último país a deixar de produzir um motor boxer a ar. Ele ficou em linha na nossa Kombi até 2005, quando surgiu a Kombi Flex em 2006 com o motor EA111. O primeiro carro Flex nacional foi o Gol em 2003, e depois do Gol, as outras montadoras começaram a se mexer, a se movimentar para começar a lançar os seus modelos Flex. Talvez por isso a Volkswagen até se viu pressionada diante da inviabilidade de se adaptar essa nova tecnologia Flex no motor refrigerado a ar da Kombi. E a Kombi vendia muito, então eles tinham que pensar em alguma mecânica mais moderna para colocar na Kombi. E assim foi feito com o EA111. Eu acho que foi um trabalho muito bem executado pela Volkswagen, porque a Kombi, depois dessa mudança, ficou em produção por mais 8 anos e só saiu de linha
por outras questões como airbag ABS, não foi pelo motor, né? Então, se não fosse essas questões, talvez a Kombi teria durado até mais. Mas é curioso sabermos que existiu um protótipo do Fusca que já previa essa adaptação do motor EA111 atrás, né, com o radiador ali embaixo do carro, soluções que foram encontradas lá na década de 80 ainda. É um protótipo que ficou anos guardado, até desconhecido, e hoje está exposto no museu lá em Wolfsburg. E é mais um capítulo curioso da história da Volkswagen que você conferiu aqui no nosso canal, o canal PL. Eu vou aguardar você no próximo vídeo aqui no nosso canal. Vai ser um prazer conversarmos novamente. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.